Olá, eu sou Fran Pinheiro e tenho uma pergunta para você. O seu filho é obediente? A obediência, na grande maioria das vezes, é o sonho de todos os pais. Às vezes eu converso com algumas pessoas, alguns pais, amigos, E eles me falam, nossa, os meus filhos são bagunceiros demais, não me ouvem, tem problema na escola, são respondões. E alguns se gabam, se orgulham de ter filhos super obedientes. Até que ponto a obediência é vantajosa para a educação, tanto financeira quanto da vida, de forma geral, para os nossos filhos? Até onde é vantajoso o seu filho ser obediente? A gente precisa muito observar isso em nossos filhos. Essa obediência vem da passividade. Nosso filho é tão passivo que ele acaba fazendo tudo o que a gente quer. Se eu aponto para a direita, ele vai para a direita. Se eu aponto para a esquerda, ele vai para a esquerda. Eu já cometi, principalmente com a minha filha mais velha, o erro absurdo de querer que ela tivesse comportamento de adulto com 3, 4 anos de idade. E eu exigia que ela fosse obediente. Sempre exigi que ela me ouvisse com autoridade. Ledo engano, não me levou em vantagem alguma na educação da minha filha mais velha. Depois, 4 anos depois que eu tive a minha segunda filha, eu percebi que existiam outras maneiras, sem provocar a sensação de autoridade, sobre os filhos, sobre as minhas 2 filhas, que eu podia fazer de uma forma diferente, podia educá-las de uma forma diferente, não com obediência, muito menos querendo que elas tivessem um comportamento de um adulto. E isso, infelizmente, eu vejo diariamente. Eu trabalho com o público e percebo o quanto pais, e mães querem que os filhos sejam comportados. Eu, por exemplo, trabalho num banco e de vez em quando aparece um pai e uma mãe com uma criança de 2, 3 anos. Mesmo sabendo que o ambiente de um banco não é um ambiente adequado para se levar uma criança, as pessoas às vezes têm a necessidade de levar porque não tem com quem deixar. E a gente entende isso. Mas ao chegar no banco, elas querem que as crianças de 3, 4 anos sentem e fiquem comportadinho, parado, esperando a vez da senha. Isso é esperar que uma criança tenha um comportamento de um adulto. Não tem como. Se você não distrair essa criança com alguma coisa, com um assunto, com um desenho, com um brinquedo, essa criança não vai ficar ali sentadinha tendo um comportamento de um adulto, porque não tem como ela assimilar que naquele ambiente ela precisa ficar paradinha, quietinha, esperando a vez, para não causar tumulto. Ela não vai saber disso. E alguns pais se irritam, se estressam, forçam a criança a estar quieta, sentada, e aí pioram ainda mais a situação do comportamento daquela criança. A criança fica ainda mais irritada, a criança chora, e aí ele quer controlar aquele choro e piora a situação. Isso é querer que uma criança de 3 a 5 anos tenha um comportamento de adulto. Eu venho chamar a sua atenção aqui para isso hoje, o quanto isso pode ser prejudicial a seu filho. Ele pode aprender que ele precisa obedecer sempre.
E um adulto que só obedece sempre vai ter pouca chance de ter sucesso, tanto financeiro quanto na vida de uma forma geral. As pessoas precisam aprender a questionar. Os nossos filhos precisam ser ensinados a questionar, a perguntar o porquê, a entender como deve ser o comportamento, para que a gente possa explicar e ensinar isso para eles no dia a dia. Pode parecer loucura, mas a grande maioria dos pais, infelizmente, não querem ter o trabalho de ensinar os seus filhos. O ensinamento do comportamento de questionamento, da pessoa questionar, aprender a querer entender, a ser criativo, a ser curioso, a procurar saber sobre os seus direitos. Os pais precisam ensinar. A cada dia mais, os pais estão ensinando os seus filhos para as escolas, para as igrejas, para as instituições, perdendo a oportunidade de ensinar o verdadeiro valor do nosso dia a dia, da vida em si. Aqui eu trago sobre os questionamentos financeiros. Os meus filhos, graças a Deus, sempre foram muito questionadores. Eu sempre gostei de perder tempo, porque era assim que eu ouvia muito. Ouvi muito isso. Você perde muito tempo em explicar as coisas para as crianças. Não é não. Nossa, inúmeras vezes eu fui repreendida, por amigos, pais, irmãos, por pessoas que acreditam que ficar explicando as coisas para a criança é perda de tempo. Não é perda de tempo. Os meus filhos sempre foram vistos como mal criados, porque falam alguma coisa e a resposta está na ponta da língua e elas soltam. As meninas e o menino agora com 11 anos está começando a aprender. E aí os pais não gostam, e os avós, e os tios, e os amigos, e os primos não gostam de crianças mal criadas. Por quê? Porque criança mal criada argumenta. E se a criança é inteligente, argumenta com sabedoria, e o medo, de ser passado para trás por uma criança? E o medo disso? E isso é importantíssimo para a gente criar adultos. O que a gente quer? A gente quer um filho independente, criativo e proativo. Se você perguntar para um ou para outro, o que você quer? Eu quero que meu filho tenha sucesso. E para ter sucesso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa ser independente, ele precisa saber negociar, ele precisa saber se relacionar com as pessoas, ele precisa saber correr atrás dos seus direitos e saber argumentar. Ah, mas o filho vai ser assim sozinho? Vai brotar? Vai virar adulto, fez 20 anos, vai virar independente do nada? Não é assim. A gente precisa criar os filhos de forma que eles aprendam a argumentar, a negociar, a comparar, a serem proativos, criativos, independentes. Ah, mas isso dá muito trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho porque a gente precisa conversar, e demonstrar, e argumentar, ser inteligente também, para poder conversar com a criança à altura. Então, o que a gente precisa fazer com relação à obediência?
É começar a perceber como está sendo essa obediência do seu filho. Existem alguns filhos, e eu conheço muitos, que são uns anjos. Eu me lembro muito da minha época de escola. Alguns colegas meus da mesma sala, às vezes vizinhos, que eram um anjinho perto da mãe e do pai. Eram anjos. Pulavam janela de madrugada para ir para a rua. Fumavam escondido, bebiam bebidas alcoólicas escondido. Meus colegas na minha época. Isso, gente, eu tô falando há 30 anos atrás. Será que hoje é diferente? Às vezes, uns filhos obedientes demais, uns anjinhos, tudo lobo em pelo de cordeiro. Não é assim que a gente fala? Precisamos observar como está sendo a obediência dos nossos filhos no dia a dia. Eles são efetivamente apáticos? Eles realmente só obedecem por obedecer, porque aprenderam desde lá de 3 e 4 anos que o pai e a mãe não erram nunca e tudo que o pai e a mãe mandam fazer, eles vão fazer. Se for assim, também é perigoso, porque está na hora, né, do seu filho aprender a argumentar, a pensar, a resolver as coisas por ele mesmo. Agora, a gente precisa estar sempre observando, mas a gente só consegue observar com clareza se a gente der liberdade. Eu preciso liberar o meu filho para ele decidir da maneira dele, para eu começar a observar como está sendo o comportamento dele. Quais são as prioridades do meu filho nesse momento? Aí às vezes eu falo sobre isso, sobre a observação com alguns pais, e eles falam, mas isso dá muito trabalho. Infelizmente, alguns pais estão tão envolvidos em internet, rede social, em trabalho, que chegam no final de semana ou no feriado, eles estão tão esgotados emocionalmente que não tem tempo e nem vontade de observar o comportamento dos filhos. O comportamento dos filhos precisa ser observado. E ele só vai ser observado com mais clareza se você der liberdade. Por incrível que pareça, a obediência pode ser prejudicial à formação do seu adulto, do seu filho adulto. Precisamos ter a visão que uma criança que hoje tem 10 anos, 8, 11 anos, vai ser um adulto amanhã. Nós estamos precisando, nós pais e mães, estamos precisando incorporar em nossa mente, né? Nosso coração, que os nossos filhos vão crescer. Existem alguns pais que tratam seus filhos como criança uma vida inteira. Independente dele ter 20 anos, 30 anos, 35 anos, e querem que os seus filhos obedeçam, mesmo já sendo casados e tendo suas famílias. Né? Isso é completamente prejudicial ao seu relacionamento com seu filho. Os filhos que hoje têm 10, 11, 12, 14 anos vão ser um adulto. E eles precisam, tá, gente? Para que nós, pais, ensinamos a eles a melhor maneira de serem independentes, criativos e proativos na vida. Porque é isso que vai trazer sucesso para ele, tanto na vida financeira quanto na vida pessoal, de relacionamento, na vida amorosa, né? Na vida intelectual, na vida profissional. Então precisamos focar no que a gente quer.
Esses dias estava conversando com uma pessoa, eu falei com ela, a mal da humanidade hoje é que as pessoas não sabem o que querem. Elas sabem mais ou menos o que elas não querem, mas o que elas querem efetivamente, elas não sabem. Ou se sabem, não focam nisso. Hoje, você que tem filhos na idade ainda de criança, que eu digo de 0 a 15 anos, né? Que são adultos em formação. O que a gente quer é filho de sucesso, que tenha sucesso, que seja independente, que seja criativo e que seja proativo. Então nós precisamos nos comportar dessa forma, ensinando o filho a argumentar, a negociar, a procurar saber o porquê de tudo. Mas para isso, precisamos dar liberdade aos nossos filhos. No caso da mesada, dar liberdade para que ele decida o que ele vai comprar. Você incentiva, né, dá conselho, mas deixa ele tomar a decisão. Deixa ele decidir da melhor maneira. Assim, ele vai estar aprendendo a ser independente. Assim, ele vai aprender a ser proativo. Vai se transformar num adulto de sucesso. E é isso que a gente quer. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima!